Agradecer, né, os convidados, ao Leonardo, ao Luiz, Leonardo enquanto secretário, também o Luiz de Souza, o deputado Mauro Rubens e o Rui Textor. Agradecer a presença e assim seja esclarecer, dar essa contribuição aqui para o debate. Acho que sempre externa o respeito por essa casa quando atende a um convite ao vir a uma audiência pública. Quando apresentamos o requerimento, acho que foi ainda logo em maio, né, que fizemos o requerimento para que realizasse essa audiência, e de um lado a gente percebe que a própria Secretaria de Saúde, pelo menos no que demonstrou, dando toda a atenção. Agora uma questão é essa, que já destacada pelo próprio presidente, em relação às despesas, ou seja, não eram despesas normais que eram previstas, que estavam ali no orçamento. Então, quem que banca isso? E uma outra questão, presidente, que a gente já tinha também destacado no nosso relatório da subcomissão aqui, que foi votado na Comissão de Seguridade, é essa capacitação, ou seja, a utilização do agrotóxico, ele está por todo canto. Todos os estados, é verdade que alguns estados mais, e em cada estado, em alguma região mais, o certo é que é uma realidade em todos os municípios, em dizer, de uma forma ou de outra. E nós não tem uma capacitação, não tem os nossos agentes de saúde, os profissionais de saúde, para estar identificando essas intoxicações. Então, essa nós já constatamos, fizemos recomendações, seja ao Ministério da Saúde, algumas recomendações nós fizemos ao próprio MEC, como também já trabalhar os profissionais na formação. Então, eu acho que esse dado mostra a urgência de capacitar em curtíssimo prazo, já diante de um fato, mostra o quanto que nós temos que avançar. Agora, dizer que foi um acidente, uma coisa pontual... Johnson, eu quero pedir aos nossos convidados que anotem as intervenções, porque depois vai ter a palavra para responder. E por isso o senhor Rui Alberto é convidado a sentar-se aqui à mesa, porque está dando a impressão que ele está se auto-excluindo. Eu tenho um mandato que viajo muito. Final de semana eu rodo 2 mil. Agora, dizer que foi um acidente, uma coisa pontual... Johnson, eu quero pedir aos nossos convidados que anotem as intervenções, porque depois vai ter a palavra para responder. E por isso o senhor Rui Alberto é convidado a sentar-se aqui à mesa, porque está dando a impressão que ele está se auto-excluindo. Eu tenho um mandato que viajo muito. Final de semana eu rodo 2 mil quilômetros, 3 mil quilômetros de sexta a domingo. É uma média aí. Então, e visitas, e não vou à cidade, às vezes eu vou nas comunidades rurais. Então, as reclamações, elas são bem generalizadas. Em relação à deriva, o maior problema é a deriva nas pulverizações aéreas. Atinge pessoas e atinge plantações. De perder, de fato, plantação. E já disse, num outro momento, presidente, eu visitei de surpresa um campo, um aeroporto, uma empresa que trabalha, e o próprio dono disse assim, olha, tem determinados produtos, mais dos secantes ou desfolhantes, que eles não... Ele falou que por dinheiro nenhum ele aplica isso mais. E dizendo por causa de tantos problemas que ele teve enfrentando judicialmente
porque de determinado momento não tem tanto controle, não tem uma segurança assim. Então, isso é um depoimento de um próprio empresário da área. E dos prejuízos, além de lugar, de famílias que eu visitei, que perdeu os peixes, todos morreram. E é engraçado, presidente, que nessa família que eu visitei de surpresa, os pais omitiam. Quem que revelou a questão foi uma criança. Uma criança. Para a gente ver que tem uma pressão muito grande também nas comunidades, nas famílias, para ter um silêncio de qualquer. Entendeu? Não, nem todos esses problemas eles vêm como um problema real. Infelizmente, há uma pressão sobre essas famílias para manter aí um silêncio, ou seja, uma operação abafa bem generalizada. Isso bem próximo aqui, esse dado, que perdeu os peixes e perdeu também a parte da lavoura. Nos relatórios do Rui, quando ele coloca, Minas Gerais, além dessas culturas que você coloca aí, e vejo que os canaviais, os bananais, eles já exigem uma pulverização mais alta, a aeronave, mas nós temos um problema sério no norte de Minas e no Jequitinhonha, né? No Jequitinhonha, que é a pulverização do eucalipto. É uma cultura que não está aí nessa relação. O eucalipto, com a cigarrinha, fugiu o segundo nome lá. E lá foram dezenas e dezenas também de famílias intoxicadas. Porque aí a deriva ela possibilita ter uma maior deriva e além da evaporação, que é um tema que eu já tratei aqui. A evaporação ela não é levada em consideração, por ninguém. E parece-me que uma universidade que vem fazendo um trabalho nessa linha, que prova os resíduos dos venenos na chuva, as primeiras chuvas, coletas de chuva, prova que tem aí. Então, eu repito aqui, porque acho que é importante destacar isso. Uma importante tecnologia social, que são as cisternas de placas, que vem atendendo o semiárido, inclusive uma boa parte de Minas Gerais, onde tem o projeto Jaíba, que usa e abusa das pulverizações aéreas, sobretudo nos bananais. Esta tecnologia ela já fica comprometida, porque ao coletar água de chuva, essa água está contaminada, né? Então, o que seria salvação para o semiárido passa a ser uma grande preocupação. São vários depoimentos nesse sentido, sim. Acho que é verdade que já tem uma legislação, mas que ela tem que ser aprimorada ainda. Ela tem que ser aprimorada. E o ideal era, de fato, do banimento. Eu pelo menos defendo isso, porque nós não temos fiscalização. Embora tenha uma parte de políticos, pelo menos da oposição, aqui nível federal, ou uma certa elite, que tem, eles sempre falam e detonam o próprio governo, do inchaço da máquina pública. O inchaço da máquina pública, na verdade, eu nunca vi uma máquina tão enxuta em relação à fiscalização. Nós não temos uma fiscalização. Tem que acreditar lá, porque a temperatura era tal, que a velocidade do vento era tal, que o horário de fato era. Não existe uma fiscalização. Então, além da gente ter que avançar na legislação, nós temos que ter um aparato maior aí no sentido de fiscalização. E nesse sentido, quando tem uma fiscalização, ela é ameaçada. Os fiscais têm medo. Têm medo. Até que, enfim, depois de tantos anos, está acontecendo. Começou agora, começou anteontem, né, o julgamento lá dos assassinos, dos fiscais de Unai, em Minas Gerais. Esperamos que termine esse júri com a condenação. Não somente a condenação de quem executou os fiscais, mas também do mandante. Do mandante, que é o rei do feijão, né, de Unai, que
grande. Então, espero que também marque a audiência e o júri para esse julgamento também do mandante, que está solto e que foi, inclusive, teve mandatos, que envergonha, o que dá na própria política uma certa descrença, porque mesmo depois ele conseguiu um mandato de prefeito, e tendo provas de que foi o mandante lá da chacina. Então, há um certo medo, de fato, não só de próprias famílias atingidas, como é um quilombo lá em Pompéu atingido, eles falam com a gente, mas assim, nas escondidas, relatam as coisas, como o motoqueiro também desse quilombo, que foi atingido, o próprio quilombo, que está lá encurralado, como eles mesmos dizem, no meio do canavial. Mas, então, essa parte da fiscalização ela é muito precária, muito precária. Então, outra questão muito séria é o próprio receituário agronômico, que está na lei e tudo, mas quem que obedece? Quem que de fato respeita isso aí? E para quem que é mandado, e a gente está tentando mudar a lei, aprimorar essa lei, e não estão conseguindo. Ou seja, só tem mecanismo. E aí, presidente, eu confesso que cada vez eu fico mais assustado. As denúncias que chegam para a gente do próprio setor do agronegócio são alarmantes. Alarmantes porque a gente, quando percebemos o tanto de produto pirata que está aí no mercado. O tanto de produto pirata. O tanto de produto que, de fato, a gente não tem o controle. Então, a pulverização está respeitando isso e tal. Mas com qual produto que, de fato, está utilizando isso? Qual que é o teor, né, toxicológico desses produtos? Então, é uma coisa muito séria e de total insegurança que nós estamos vivendo, e Rio Verde ajuda a gente a aprofundar nesse debate. Apesar de todo o transtorno que está lá, nos chama a atenção da fragilidade, do risco que está sendo aí para as famílias, e de diversos lugares, das diversas regiões. E em relação ao vídeo que colocou, já encerrando, por exemplo, eu queria dizer assim, olha, são dados das universidades. Se a gente pega da Universidade de Mato Grosso, do Ceará, lá do próprio Paraná, não é isso? Do Sul, tem dados que mostram o índice de câncer, onde tem as maiores pulverizações, ele é bem maior. Relatório que eu trouxe, que eu visitei, peguei lá de Unai, por exemplo. Unai, quando fizemos o relatório, estava com 1.262 casos de câncer, muito acima da média pela população que o município tem. Mas aí podemos falar da Jaíba e de tantos outros, no centro-oeste também, de Minas. Então, tem regiões onde tem muitos trabalhos com agrotóxicos que esse índice ele ainda está maior, mas é bem maior. Mas, nesse sentido, acho que era importante, secretário, ver como é que estão sendo, de fato, todas as despesas extras que a secretaria teve, como é que está sendo, e também o próprio deputado Mauro Rubens, como que está em relação às outras regiões também de Goiás, que a gente sabe que é um estado que tem uma grande produção, seja de soja, mais talvez milho também, mas a gente tem no nosso estado de Minas, além da soja, também tem a área do feijão, que é utilizado. Nós tivemos, presidente, e que encerro, uma situação que a escola lá em Unai, uma escola, eles tiveram que não aguentaram ficar na cantina do mau cheiro que estava do feijão. Qualquer um pode declarar aí feijão de Unai e vão ver que foi insuportável por causa do veneno. E o denunciante foi processado, é engraçado. Foi processado porque denunciou lá o feijão. Entendeu? Então, é para ver como é que também o setor do judiciário, ele é muito omisso
muito omisso nas coisas. E um conchavo perverso que coloca o econômico acima de tudo, inclusive da vida e do respeito à vida. Mas obrigado aí aos convidados, obrigado, presidente, também, Vossa Excelência, se dedicar e ter o carinho de presidir, e acho que também ver a gravidade dessas coisas. Obrigado.